Queridos, a paz do Senhor. Tudo bom? Todo mundo bem? Glória a Deus. Estava com saudade de estar com a igreja. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus 11. Ai, adoro esse barulhinho das folhas passando. Mateus 11, vamos ler o 20 e o 21. Aí depois vocês seguram aí que a gente vai ler mais um texto, tá bom? Amém? As 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Vamos continuar? Por isso eu vos digo que haverá menos dor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido. Eu abri aqui no dicionário para a gente saber o que é. Que não se penitencia, que não mostra arrependimento, que persiste, que se obstina no erro, no vício, no crime, costumais no pecado, relapso. Isso significa essas 3 cidades que Jesus aqui nesse texto amaldiçoou. Vamos lá comigo agora para a gente sentar? Marcos 8. Marcos 8, vamos ler do 22 ao 26. Cura de um cego de Betsaida. Amém? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse último texto que nós lemos, fala sobre a cura de um cego de Betsaida. Betsaida era uma aldeia de pescadores, nessa época aqui em que o texto se dá. E por que eu fiz questão de ler em Mateus, pastor? Porque você vai entender após o texto. Porque eu lendo o texto, eu me fiz essa pergunta. Por que Jesus, antes de realizar o milagre, ele tira o homem da aldeia? E pós realizar o milagre, ele diz para o homem: vá para casa e não volte para a aldeia. Isso me saltou os olhos. E eu comecei a indagar: Senhor, mas por quê? Por que primeiro tirar e depois de curado dizer não volte? E aí é por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, procurar as respostas, porque as perguntas que nós temos a partir dela, as respostas também estão nela. E aí eu pude entender através desse texto que nós lemos inicialmente em Mateus.
Jesus já havia amaldiçoado 3 cidades, dentre elas a aldeia de Betsaida. Por quê? Por sua incredulidade. Foi as 3 cidades onde Jesus operou mais milagres. Eles viram prodígios, eles viram Jesus realizando sinais e maravilhas, mas não se arrependeram. Jesus foi tão enfático em dizer que se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feitos os milagres que ali eles haviam presenciado, eles não teriam passado o que eles passaram, porque eles acreditariam, porque eles se arrependeriam. Olha quão sério era a situação deste lugar. E aí neste lugar, Jesus entra, e o texto que nós lemos vai dizer que trouxeram até Jesus um cego, e pediam a Jesus que o tocasse. Trouxeram o cego. E aí a gente pode dizer o seguinte: claro, ele era cego, precisava de alguém para conduzi-lo. Gente, é bem verdade que o cego precisa de alguma coisa para conduzir. Nós vemos hoje alguns sendo levados por pessoas, outros por cães, outros que não têm tantos artifícios, apenas a sua bengala, né, colocando à frente e passando os seus passos, porque eles aguçam outros sentidos. Eles não veem, mas os outros sentidos são muito aguçados, eles conseguem chegar onde querem. Mas aqui o texto vai dizer que levaram ele até Jesus. E quem levou até Jesus não simplesmente deixou ele lá na presença de Jesus, não. Levaram ele até Jesus e ainda rogaram que Jesus pudesse tocar nele. Fizeram um serviço completo, pastor. Tem pessoas que estão junto conosco e que vão servir para nós. E aí eu não estou dizendo que pessoas só estão para estar conosco, para nos servir, não é isso. Mas que muitas delas vão estar conosco até uma parte do caminho. Te trouxe até aqui. Já deixei você aí na cara do gol. Está na frente de Jesus, agora se vira. E vai ter momentos que é necessário isso acontecer. Porque tem pessoas que vivem como cegos. Elas precisam de ter alguma coisa palpável para ajudá-las a chegar no destino. Então, em alguns momentos, vai ser necessário que pessoas que cheguem até nós, cheguem até um certo ponto. Mas também terá momentos em que vai ser muito necessário que aqueles que estão perto de nós não somente nos leve até Jesus, mas que façam diante de Jesus aquilo que eu ainda não posso fazer só. Vai ter momentos em que as pessoas precisarão nos levar até Jesus e nos ensinar o que fazer diante dele. Então, aqueles que levaram esse homem até Jesus, não só o deixaram lá, fizeram o que ele não podia fazer. Ou talvez aquilo que ele não tinha condição naquele momento de fazer. E não ficaram julgando o homem. Por que tu não fala? Por que tu não tem coragem? Abre a tua boca. Não. Viram a necessidade e fizeram aquilo que deveria ser feito. Ajudou, rogou-lhe. Pediu a Jesus, toque nele. Jesus, toque nele. Qual é o tempo da sua vida hoje? Você tem sido a pessoa que leva alguém até Jesus? Você tem sido chamado para ser aquele que não só leva até Jesus, mas ensina a essa pessoa o que fazer diante dele?
Se sim, tem feito certo ou tem negligenciado essa missão? Não, pastora, eu sou o cego. O momento em que eu estou vivendo, eu preciso que alguém me leve até Jesus. Eu preciso que alguém me ensine a fazer. Eu preciso que alguém me diga como é orar. Eu preciso que alguém me diga como é suplicar diante dele um milagre. Eu preciso. Só que é muito importante que você entenda em que lugar dessa história você está. É muito importante que nós olhemos para a palavra e através do espelho da palavra, que a gente possa se ver em algum lugar nela. Porque se eu não assim faço, eu continuo no mesmo lugar, sem saber onde estou, para onde vou, o que preciso fazer, e não é esse o intuito. A palavra aqui serve para ensinamento, para que nós possamos melhorar dia a dia. E não importa qual seja o lugar que você esteja hoje, deste lugar você vai sair hoje, você crê? Amém? Então eu quero profetizar na sua vida que o Senhor enviará pessoas, enviará amigos, enviará os seus servos para perto de ti, para te fazer chegar mais perto dele, para te ensinar a fazer tudo aquilo que precisa ser feito quando você chegar até ele. Muitos de nós temos vergonha de dizer a nossa necessidade, e aqui quem me conhece sabe que eu não estou dizendo que você precisa sair por aí falando tudo e para todos. Mas nós não fomos feitos para andarmos só. Precisamos de pessoas. Porque em muitos momentos a nossa cegueira não nos dará condição de chegar mais perto de Jesus. E não tem problema nenhum você olhar para alguém, não tem problema nenhum você observar alguém e querer estar mais perto dela e fazer isso acontecer. Sabe por quê? Porque se a gente for observar, quem aqui veio do mundo? A grande maioria. Você gostava de balada? Que aí falou assim, também, né? Eita, um monte. Então, vou fazer uma pergunta generalizada. Os amigos da balada, eles são insistentes, não são? Quando tu diz, eu não tenho dinheiro, vamos embora, eu pago. Não é? E se não tem dinheiro, ele divide a durice com você. Vamos embora que a gente dá um jeito lá. Mas insiste para ir. E a gente cedia. Não queria não, vim só porque você me insistiu. Ah, vamos, eu estou sozinha, eu queria tanto ir. Aí você acabava cedendo e estava lá. E aí depois de tomar uma cerveja, quem aqui tomava, aí entregava tudo. Aí chorava na mesa, contava tudo o que estava passando, abria o coração, tomava coragem, né? Só que essas amizades não te levavam para perto de Jesus ao saber daquilo que você estava passando. E por que que quando a gente chega aqui, a gente não consegue ter essa mesma interação com os nossos irmãos? Por que que quando chega aqui, a gente começa com uma síndrome de que ninguém presta, de que ninguém é confiável, de que só tem fofoqueiro, de que todo mundo tem inveja de mim? Deixa eu dizer por quê. Porque o inimigo das nossas almas, desde o início, ele tentou nos afastar dele.
E se Ele sabe que nós precisamos de pessoas porque somos influenciáveis. Todo mundo aqui pode dizer, não, pastora, eu não sou. É sim. Todos nós somos influenciáveis. E Ele sabe disso. Então Ele quer afastar de nós pessoas que vão nos... Porque o que acontece? Tem fofoqueiro? Tem. Tem inveja? Tem ou não tem, gente? Tem. Tem problema? Tem. Eu estava conversando esses dias lá no anexo, lá onde a gente fica e sempre rola uns assuntos mais profundos. E a gente estava falando sobre isso. Nós somos aqui uma família, a família de Cristo. Se na sua família, dentro da sua casa, a família de sangue, você tem problema com o teu primo, tu tem problema com o teu irmão mais novo, tu não se dá muitas vezes com aquela tia que fala demais, não é verdade? Quando tu sabe que no Natal ela vai estar, você já fica se preparando. Ela vai falar que eu engordei. Ela vai dizer que eu ainda não tive filho. Ela vai perguntar por que eu ainda não casei. Se tem na nossa família de sangue, por que aqui não vai ter também? Vai. Mas você já viu que na nossa família, com irmãos é assim. Lá em casa, eu vejo pelo Davi e Rebeca, o pau já come. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Eles já se atracam, mas se o Renan briga com a Rebeca, o Davi parte para defender ela. Se eu brigo com ela, ele não deixa. Com o irmão é assim, não é? Eu posso falar mal, mas ninguém pode. A gente pode sair com o nosso irmão brigado para ir para a escola. Mas se chegar lá, alguém quiser bater nele, a gente até esquece que estava sem se falar. Família. Família. Nós precisamos entender que aqui não é diferente. O amor precisa prevalecer. Está no sangue. Que sangue? O sangue do Cordeiro que foi derramado por mim e por você e nos fez irmãos. A palavra vai dizer que nós devemos comunicar aos santos a nossa necessidade. Ele certamente comunicou. Alguém entendeu. Amigos o levou. Não só o levou, rogou por ele. E olha o que Jesus faz. Jesus pega o homem pelas mãos e o conduz para fora da aldeia. Isso aqui é maravilhoso. Pastor, Jesus não operou um milagre lá dentro. Eu fiquei perguntando, como eu disse no início, Senhor, por que pegou pela mão e tirou ele de lá? Porque houve a necessidade de tirar aquele homem de dentro da aldeia. Vai ter momentos em que Jesus não vai operar o milagre de imediato. Vai ter momentos em que Jesus não vai fazer, ainda que ele esteja disposto a isso. Ainda que o destino final seja a cura. Mas nem sempre ele fará de imediato. Ele já entendeu, ele já ouviu. Ele já decidiu em fazer. Mas é necessário cumprir algumas coisas antes. Só que o interessante disso é que é a partir do momento em que rogam-lhe a Jesus para fazer por aquele homem, Jesus entende que vai fazer, mas que não é hora. Só que a partir daquele momento ele pega o homem pelas mãos. Talvez você esteja aí pensando, mas eu já pedi, eu estou na fila há tanto tempo, será que Jesus não está ouvindo a minha oração? Ele já ouviu desde o primeiro momento, e Ele está segurando as suas mãos, mas Ele está te conduzindo para o lugar do milagre. Então, em que nós podemos nos alegrar
mesmo, porque eu sei que desde a primeira oração ele ouviu, e a partir daí ele segurou em minhas mãos e não vai soltar até que o milagre esteja pronto, estabelecido na minha vida. E é isso que nos alegra, é isso que nos acalma. Ele está segurando as minhas mãos, me conduzindo para o lugar do milagre. Levou aquele homem para fora. Tirou aquele homem do lugar da incredulidade. Lembra que nós lemos em Mateus? Ele estava no lugar aonde só existia, eu não vou generalizar porque o texto não diz isso, mas fala sobre a cidade. Jesus amaldiçoou aquela cidade, porque eles não acreditavam naquilo que viam, eles não se arrependiam, eles preferiam continuar cego espiritualmente, ainda que estivesse vendo Jesus. Muitas vezes Jesus ainda não fez, porque você está batendo o pé, teimando em continuar nessa aldeia. Muitas vezes Jesus só está ainda segurando a tua mão, te conduzindo, te puxando, e você querendo voltar para trás, Jesus dizendo: vambora, esse não é o lugar do teu milagre, vambora, saia daí, não é aí que eu vou realizar. E você está dizendo: Jesus, mas é a aldeia que eu vivo há tanto tempo, Jesus, é a aldeia que eu conheço tanta gente, Jesus, mas é a aldeia, Jesus, como eu vou sair daqui? Deixa eu te falar, é melhor sair da aldeia do que permanecer cego, é melhor abandonar a aldeia do que continuar cego. Do que adianta, irmãos, eu querer permanecer dentro de um lugar onde Jesus já está me puxando para me tirar de lá, e eu continuar na cegueira? É melhor deixar esse namoro do que continuar cego. É melhor deixar esse trabalho. E aí, calma aí, que eu não estou falando, você está entendendo. No lugar onde você está envolvido por incredulidade, pecados, erros, sendo influenciado, é melhor deixar do que permanecer cego. É melhor abandonar essa proposta que parece para você boa, que vai te dar crescimento, mas vai te deixar cego. É melhor você continuar aí dentro deste casamento que você até às vezes diz: Senhor, parece que não vai frutificar, parece que não vai melhorar. Jesus, é melhor do que você está olhando o que tem lá fora, querendo ir, querendo tocar, querendo pegar, e ao sair, cego. Abandone aquilo que te deixa cego espiritualmente. Eu não sei se são lugares, eu não sei se são pessoas, eu não sei se é aquilo que você assiste, eu não sei se é aquilo que você lê, eu não sei o que é, mas você sabe. Porque o Espírito Santo da verdade, ele está aqui. E ele sempre fala aos nossos corações. Nós estávamos ali cantando: eu não vou dividir a minha adoração. Vocês já experimentaram a ouvir o que você está cantando? E na mesma hora, o Senhor me repreendeu. Porque muitas vezes o nosso coração é exclusivo dele, sim, ele sabe disso. Só que em muitos momentos a gente está trocando a nossa adoração, sim. Porque em muitos momentos que nós poderíamos estar adorando, nós estamos fazendo qualquer outra coisa. Pastora, eu não estou entendendo, a gente não tem outras coisas para fazer? Tem. Mas dentro da sua casa, quando você chega, às vezes cansado, cansada. Às vezes a gente quer relaxar, quer ver uma TV, eu sei disso. A gente quer maratonar a nossa série. A gente quer assistir filme. Mas o quanto disso
tem nos roubado da presença dEle. Porque às vezes a gente diz que não tem tempo. Esses dias eu acordei, na minha manhã, a gente bota as crianças cedo para a escola, eu volto, aí deixo a casa ajeitada, faço o almoço, daqui a pouco, quando eu menos espero, já está na hora de buscar as crianças na escola de novo, para eu vir trabalhar. E aí, esses dias, eu estava exatamente pensando nisso. Porque eu acordei, levei as crianças na escola e me distraí no Instagram. Fiquei lá passando os vídeos. Gente, vou te falar. Aqueles memes. Eu nem gosto de abrir aqueles vídeos, porque se eu vou abrir, não vai, você se prende ali, às vezes eu choro de rir com aquilo. Só que quando eu me dei conta, tinha uma pia de louça para eu lavar e eu já estava meia hora presa naquilo. Imediatamente, Jéssica, eu larguei, eu falei, não, tem uma pia de louça para lavar. Então, a gente às vezes diz que não tem tempo, nós temos tempo. Nós é que não sabemos administrar o nosso tempo. E aí, quando a gente menos percebe, o dia já foi e eu não tive o meu momento de intimidade com o meu Deus. Eu fiz tudo, menos o meu devocional. Eu fiz tudo, menos uma oração. E aí, quando eu falo de oração, eu falo de tempo, de qualidade com Deus. Não estou falando daquela oração que a gente faz quando vai deitar e quando acorda rápido e corre. Não, eu estou falando daquele tempo de qualidade com o Senhor. Gente, porque quando a gente para orar, se a gente parar para contar, eu sou psicanalista. Eu atendo algumas pessoas. 1 hora é pouco. A gente passa 1 hora, elas estão ali falando ainda. Eu falo, nosso tempo já foi. Diante de Deus, gente, como é que 10 minutos dá? Então, tu não está fazendo o negócio certo. Porque como é que a gente fala para Ele tudo em 10 minutos? Nós precisamos ter essa intimidade com o nosso Deus. Então, vai ter momentos que Ele vai te segurar pelas mãos. Vai te conduzir até o lugar do milagre, porque Ele precisa que você saia desse ambiente, porque esse ambiente não comportará aquilo que você será após o milagre. E Ele tira aquele homem. E aí sim, e Jesus faz algo inédito. Ninguém ainda tinha visto Jesus, levou para fora da aldeia, cuspiu. Ninguém tinha visto Jesus fazer isso. Cuspir na mão, inédito, né, pastor? Inédito. Cuspiu na mão, passou nos olhos daquele homem. Sabe qual é o nosso grande problema? Que a gente quer colocar Jesus nos nossos padrões. O pastor Reinaldo trouxe aqui sobre aquele homem que estava há 38 anos à beira do tanque. Há 38 anos esperando o milagre da mesma forma. Porque ele acreditava que se alguém o ajudasse, no momento em que o anjo balançasse as águas, alguém deixasse ele ali, ele ia ser curado. 38 anos acreditando na mesma coisa. Aí Jesus aparece. Pergunta para ele, o que tu queres? Ah, não tem ninguém.
Diante de Jesus, você quer apresentar a forma. Diante de Jesus, tu quer dizer para Ele como fazer. Ele é o próprio Jesus, Ele faz como Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele tem o poder de fazer. Não precisa de anjo para agitar a água, se Ele é a própria cura, está diante dEle. E nós estamos assim. É porque o cego não via. Mas imagine se fosse outro tipo de cura, você visse, Emerson, você queria falar. Aí você vê Jesus cuspindo na mão. O mudinho ia falar, não ia deixar. Pô, vai botar o cuspe na... Ei, a gente está querendo ensinar Jesus como fazer. Nós queremos ensinar a Jesus o método que Ele deve agir. Deixa Ele realizar em sua vida algo inédito. Esteja pronto, esteja preparado para viver algo inédito com Ele. Pare de reclamar, pare de dizer para Ele como é. Para de dizer, ei, para, porque Ele sabe como fazer. Ele sabe. Ele até pergunta, para quê? Para fazer infinitamente mais. Mas Ele sabe, meu irmão, minha irmã. E aí Jesus toca. Passou o cuspe nos olhos. E aquele homem começa a ver. E aí Jesus pergunta, está vendo? E ele vai dizer, sim, estou vendo. Vejo homens como árvores andando. Aqui o texto então deixa claro que este homem um dia viu, um dia enxergou. Porque ele mesmo com a visão embaçada, mesmo com a visão dele ainda comprometida, ele consegue perceber que a visão que ele estava tendo, ainda que parecessem árvores andando, se tratavam de homens. Então aqui nós entendemos que esse homem um dia já havia enxergado. E Jesus o tirou de lá, do lugar da sua cegueira. Só que Jesus não deixa nada incompleto. Mas por que Jesus não fez de uma vez só? Por que ao tocar ele não ficou curado imediatamente? Como nós já vimos em outros textos, em outros milagres. Por quê? Por que às vezes na nossa vida não foi por completo ou ainda não está completo? Sabe por quê? Porque existem pessoas, existem momentos em que vai ser necessário Jesus fazer por etapa. Não entendi, vou tentar melhorar. Trazer para nós assim um exemplo muito prático. Tem pessoas que quando Jesus realiza um milagre, de uma vez só, ela parte e não volta mais. Tem pessoas que Jesus até opera um milagre, sem essa pessoa ainda estar pronta para um relacionamento com Ele. E essa pessoa vai e não volta mais. Mas como eu já disse aqui, Jesus sabe exatamente como nos tratar, como fazer. Ele conhece quem é quem. Aí imagina, eu estou conjecturando, imagina Jesus pensando, se eu realizar agora, se eu fizer por completo, ele volta correndo. E não continua comigo um diálogo, não continua comigo uma conversa.
E eu sei que esse aqui não pode. Talvez é por isso que Jesus ainda não completou, porque você ainda não pode. Talvez é por isso que ele ainda não entregou, porque você talvez ainda não possa. Por que a minha visão ainda não foi aberta completamente? Porque talvez você ainda não tenha estrutura de enxergar as coisas na realidade que elas são. Eu já vi pessoas postando coisas do tipo: Jesus, tipo aquilo que estava oculto, Jesus revelou. A irmã que estava com inveja de mim, Jesus mostrou. E aqui eu não estou dizendo que isso não aconteça, amém? Só que quando Jesus revela algo para nós, meus queridos irmãos, não é para causar contenda no meio do povo. Quando Jesus traz à tona aquilo que estava escondido, era para tratar quem estava no pecado, não era para matar quem errou. Está conseguindo compreender? Quando Jesus traz luz ao caminho e mostra o que estava escondido embaixo do tapete, é para limpar por completo, não é para causar divisão no meio da igreja. Aí vem alguém me dizer, tentando fazer parecer espiritual o que não tem nada de espiritual, dizendo: foi Deus quem revelou, já entendi, e agora me afastei. Não. Não é bem assim. Jesus não te revela nada para que você tenha mágoa do teu irmão. Jesus não te revela nada para que você possa sair da igreja. Jesus não te revela nada para que você possa ter raiz de amargura dentro do seu coração. Não é isso. É por isso que ele ainda não te mostrou, não abriu a tua visão de forma mais clara, porque você não tem ainda maturidade para enxergar tudo aquilo que o mundo espiritual tem para mostrar. Então vai ser gradativo. Ele vai mostrar aos poucos. Porque ele quer manter esse contato. Aí ele diz: olha, para Jesus, eu estou vendo, mas estou vendo meio... Jesus entende. Por quê? Porque o próprio homem disse para Jesus que não estava vendo de forma completa. Eu até vejo, mas parecem árvores andando. É isso que nós precisamos fazer com ele, diante dele. Senhor, isso aqui parece que não está certo. Senhor, eu preciso que melhore um pouquinho. Senhor, será que dá para a gente avançar, passar para o próximo nível? É manter o diálogo, porque é bem da verdade que aquele homem não enxergava nada, amém? A partir do primeiro toque, ele já começa a enxergar alguma coisa. Alguém poderia receber só isso e dizer: tá bom, eu cheguei aqui sem enxergar nada, agora eu já estou vendo alguma coisa. Só que Jesus tem mais para oferecer, Jesus tem mais para dar, Ele quer mais de nós, Ele quer nos ver flutuar, Ele quer nos ver mergulhar, Ele quer nos ver mais profundamente junto com Ele. Então Ele permite que a gente sinta algumas necessidades para continuar se relacionando com Ele. Por que às vezes Ele não nos tira dessa prova logo? Porque se tirar, você não terá mais necessidade, vai sair.
É com todos não. Tem gente que consegue ficar junto com o Senhor, lado a lado também na bonança, mas tem aqueles que não sabem. Então toma aí uma provinha. Até aprender. Mas Jesus está aqui, ó, segurando as mãos. E aí Jesus vai e toca nele novamente. E aí sim, ele começa a ver. A Bíblia diz que a visão foi completamente estabelecida. Reestabelecida. E quando isso acontece, a Bíblia diz assim, ó, e firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Emerson, Jesus tocou, ele via meio embaçado, permaneceu na presença de Jesus. Vocês estão conseguindo compreender isso? Ele não foi embora achando que já estava bom. Ele permaneceu na presença, diante de Jesus, dizendo, estou até vendo, mas parecem árvores, está embaçado. Jesus toca de novo. E aí ele já começa a ver, Grazi, ao longe. Pastor, a visão dele, ele já consegue ver longe. Aqueles que permanecem na presença de Jesus, aqueles que não vão embora depois de um milagre, ele tem a visão aumentada, ele tem o grau aumentado, sabe? Para enxergar a longe, enxergar aquilo que as pessoas que estão perto não veem, mas aqueles que têm intimidade com Jesus conseguem ver, porque ele vê além, ele vê ao longe, porque Jesus foi o próprio Jesus que abriu a visão. E não só isso, ele não só vê além, ele vê distintamente. Quem é quem? Que maravilhoso isso. Ele via ao longe distintamente a todos. Jesus não quer fazer com que a gente veja somente além, mas que a nossa visão saiba exatamente distinguir ambientes de ambientes, pessoas de pessoas, mesas de mesas, assuntos de assuntos. Está entendendo? É isso que ele quer nos entregar. Porque quem vê ao longe e consegue distinguir, não se embaraça. E aí não vai precisar ninguém revelar para você que tem a invejosa, para você sair com raivinha da igreja, não, porque tu vê além. Tu já enxergou, tu se reveste, tu fica pronta, aí tu entende, não tem a ver comigo, tem a ver com ela, e aí sabe o que você faz? Você começa a orar por ela. Aí não precisa ninguém revelar e dizer para você que tem alguém. E aí eu não estou dizendo que Jesus não faz, ele pode revelar sim. E vai ter momentos em que ele vai fazer. Eu estou dizendo que aquilo que é revelado causa em alguém que não tem visão espiritual. É disso que eu estou falando. Meninos que recebem revelações e caem após isso. Ficam turbados após isso. Quem tem intimidade com Deus, ainda que não tenha profeta para revelar, ele vê longe, ele vê distintamente, ele sabe distinguir. Quantos aqui querem ter essa intimidade com Deus?
Quantos aqui querem essa intimidade? Peça ao Senhor discernimento. E às vezes quando vier, eu vou entregar, já vou terminar. E às vezes quando vem esse discernimento, a gente fica até meio assim.